Você está ouvindo o Jornal da Rainha. Apresentação de Vanderlei Angioletti. 7h mais 18, 7h18 no Jornal da Rainha. Prisma Joias, a relojaria ótica perto de você. Sua idade é a seu desconto. Na compra das lentes, ganhe um desconto da sua idade na armação. Tem convênio com a Assistência Familiar Bayer, Cezam, Boa Vida, Sindicato Teixeira e Cerzade. Consulte o regulamento na loja Prisma Joias, a ótica perto de você. Supermercados Maxchites, 51 anos atendendo você e sua família. Atende de segunda a sexta, das 7 às 19h30, você fecha para o almoço. Aos sábados, das 7 às 17 também não fecha meio-dia. Os domingos e feriados, das 7 às 12. Entre no pique da economia com os supermercados Maxchites. Aproveite para pagar suas compras em 4 vezes o cartão de crédito Cabal, Mastercard, Visa e Super Pique. Parcela mínima de R$30. Telefone 33850288. Cicobi Eurovale, faça parte desta cooperativa. E conforme o prometido, está aqui nos estúdios da FM, a Simone, ex-prefeita de Dr. Pedrinho, e hoje pré-candidata a deputado federal. E eu continuo falando o que eu dizia anteriormente. Eu defendo bandeira, eu sou bairrista, eu defendo bandeira de quem é daqui, daquele que você pode chegar e bater na porta e dizer: eu estou te cobrando quem você me prometeu, ou o que você disse que ia fazer. Então, isso é opção de cada um. E eu não vou mudar a minha maneira de pensar, porque eu não vou em bandeira de partido, eu vou em pessoas. Então, nada mais justo do que fazer o que a gente sente vontade. Não é isso, Simone? Bom dia, satisfação recebê-la. Bom dia, Vanderlei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rainha, bom dia especialmente para o Dr. Pedrinho e para Benedito Novo, nossa terra, nossa região. Nós temos uma participação muito grande do Dr. Pedrinho online. A gente vê aqui nas participações na rádio, então muitas, até facções, confecções, colocam a rádio online para acompanhar, e tenho certeza que hoje estão acompanhando mais ainda para ouvir a nossa ex-prefeita, Dr. Pedrinho, e também agora pré-candidata a deputado federal, né? Isso. Simone, você teve uma administração boa em Dr. Pedrinho, a gente acompanhou, e lógico, existe uns degrauzinhos que a gente não pode se reportar em relação de uma campanha para outra, porque muitas coisas mudam no transcorrer, então opção do próprio eleitor. Mas quem tem política na veia não consegue ficar muito longe daquela arena que faz a coisa pegar fogo. E você colocou o seu nome como a pré-candidata a deputada federal. E aí muita gente diz assim: mas será? Doutor Pedrinho é tão pequena. Aí eu digo assim: Pomerode é tão pequeno e botou o Pisolati lá. Tudo vem da conscientização dos arredores, das pessoas das cidades vizinhas também, para eleger alguém aqui da região para que faça o diferencial, né? Exatamente, esse mesmo raciocínio que nós tivemos, e como você falou, o importante, Vanderlei, é se colocar à disposição. Nós estarmos à disposição do nosso povo, da população, como um nome aqui da nossa região, pela questão da representatividade. Eu sou daqui, nascida em Dr. Pedrinho, que na época pertencia a Benedito Novo. Era distrito, né? Era distrito, então na minha certidão de nascimento está a minha localidade de nascimento, Benedito Novo. Fui criada aqui na região, fiz magistério aqui em Benedito, estudei aqui nos anos 80, conheci muita gente aqui da cidade também, e eu estou aqui exatamente por isso, porque nós precisamos de pessoas da nossa região, da representatividade, e é isso que você falou. A minha base eleitoral, ela é pequena com certeza, nós estamos em 2.900 eleitores em Dr. Pedrinho, mas se nós considerarmos, e foi essa conta que nós fizemos, todo o Médio Vale, o Alto Vale, o Vale do Itajaí, só aqui no Vale do Itajaí, nós temos mais de 400 mil eleitores. Então, se nós fizermos o que você comentou, sermos bairristas, votarmos em alguém que nós conhecemos, e principalmente alguém que é perto de nós, eu faço até uma pergunta: quando que Dr. Pedrinho, Benedito Novo e Timbó tiveram um candidato que teve a coragem de se lançar a deputado federal? E por que a federal? As pessoas podem perguntar: nossa, com sua base eleitoral tão pequena, você tem muita coragem. Aí eu até brinco, né, Vanderlei? Eu sou uma mulher de coragem, com certeza.
E até porque desde o início do ano passado, em janeiro, eu fiz o meu trabalho, Dr. Pedrinho, fiquei muito feliz e sou muito agradecida pela oportunidade que eu tive de trabalhar por 4 anos em Dr. Pedrinho, fazer tudo o que fizemos lá, conseguir mais de 12 milhões, apesar de ser um município tão pequenininho. Eu ia a Brasília, lutava pela nossa cidade, fazia o que tinha que fazer, deixei 8 milhões em caixa, sendo desses 4 milhões de recursos livres, que pode ser usado como quiser, e mais 4 milhões de obras todas que foram encaminhadas, que ainda falta entregar, mas que estão lá prontas na nossa época para serem executadas. Então é essa vontade, é essa aguerrida que a gente tem de fazer as coisas. E agora é diferente. Como eu fui procurada por vários partidos, né, Vanderlei? Por quê? Porque nós sabíamos que esse ano é um ano de pleito eleitoral, 2022. Os partidos, mais do que ninguém, de modo geral, iriam precisar de candidaturas femininas. Nós sabemos que tem essa questão da cota. Só que o que eu falei para todos eles, foram mais de um partido, tive na verdade 7 partidos que vieram me procurar, e eu colocava: olha, gente, eu sei da necessidade da cota, eu sei que sou ex-prefeita, então a gente teve mandato e isso interessa aos partidos, só que eu não vou ser suquita de ninguém, eu vou entrar, se eu for pré-candidata a deputada, tanto estadual ou federal, eu vou entrar para trabalhar de verdade. Fazer uma campanha para que a gente consiga chegar ao objetivo. Para o que, Vanderlei? Para que a gente realmente consiga trazer e ser uma representação aqui da nossa região. E outra coisa, né? Você manteve a sua ideologia partidária. Você permaneceu no seu partido, independente de ter cota ou não, você, com coragem, que eu digo que isso é muita coragem, e nós precisamos de pessoas assim corajosas para fazer com que a coisa mude, comece a mudar dentro do município, que faça o município desenvolver e crescer muito. Então, com essa coragem você foi e manteve a tua ideologia partidária, o partido a qual você trabalhou 4 anos dentro do Dr. Pedrinho, e vai agora pré-candidata para esse pleito, que é difícil, mas como você falou, 400 mil eleitores. E enquanto você estava falando, eu fiz mais ou menos uma conta aqui, que nós podemos fazer aqui na nossa região um senador, nós podemos fazer 5 deputados federal e uns 11, 12 deputados estaduais. É só o pessoal valorizar as pessoas aqui da nossa região e não migrarem, você trazer um candidato lá do sul do estado, porque ele conseguiu uma emendazinha para o município mínima, que a gente não sabia nem que ele existia, e de repente ele aparece, cai de paraquedas, não, porque aqui tem representatividade, essa pessoa está brigando por mim, etc e tal, ou mesmo do oeste do estado, e aí você acaba, por causa de um sacolão, um tanque de combustível, não, eu vou votar naquele cara porque aquele cara é bom. Aí o cara vai voltar de novo, daqui 4 anos, para fazer a mesma coisa com você. E isso não traz benefício nenhum, nem para a própria pessoa e muito menos para o município, né? Com certeza. E Vanderlei, um deputado federal, ele tem 33 milhões que ele tem disponível por ano que ele possa estar trazendo. Você imagina, eu, Simone, eles diziam que quando chegava em Brasília, o que essa prefeita quer aqui, com apenas 2.900 eleitores? Imagina se o povo daqui olhar para as candidaturas da nossa região e, como você falou, eu conseguir o objetivo, que é chegar em Brasília para ajudar o presidente da República a trabalhar e votar as leis que precisam. Além disso, fazer com os 33 milhões o que eu posso trazer de obras, de implementos, porque afinal são 33 milhões por deputado por ano. Então imagina, a Simone sendo daqui, os outros deputados já trouxeram, mas como você falou, tem uns que são de paraquedas, que de 4 em 4 anos passam aqui, outros são mais efetivos, mas nunca teve nenhum deputado federal que é daqui. Então você imagina o quanto que eu, Simone, com a vontade que eu tenho de trabalhar, fazendo a boa política, porque eu sou uma política diferenciada, eu não compro eleição, não compro votos, sempre fiz a verdadeira política, a política do bem, me coloco à disposição para trabalhar, não tenho preguiça, o que eu tenho é vontade, e para isso eu preciso da oportunidade de estar lá representando toda a nossa região. Então é como você falou, se o povo aqui da região olhar para dentro de casa,
com certeza eu estarei a partir do ano que vem em Brasília trabalhando por todos nós, pelo presidente da República, para que a gente consiga votar as políticas públicas e fazer a diferença no país que realmente a gente precise. Porque é para isso que eu quero ir para lá, para fazer o que tem que ser feito e votar o que tem que ser votado, a favor do povo, e não a favor de certos grupos, ou interesses, ou por partidos, não. A minha bandeira sempre foi e sempre vai ser o povo. E se a gente levar em consideração, vamos deixar Blumenau de lado agora, levarmos em consideração, num mesmo pleito, Pomerode elegeu um Pisolati a federal, né, e um Gilmar Quinesi ao estadual. Quer dizer, elegeu 2 no mesmo pleito. Por quê? Porque houve aquela unificação, aquele bairrismo. Não, primeiro a cidade aqui vai trabalhar para ele, e depois a gente vai ajudar nas cidades vizinhas a fazer o resultado. E se a gente é daí buscar Blumenau, nós tivemos o Renato Viana, nós tivemos o Paulo França, né? Sim. Que também era representatividade, mas só que representando uma cidade que hoje tem 400 mil habitantes. Isso. E automaticamente desses 33 milhões, se nós analisarmos assim, uns 25 vão para a cidade sede, e o restante é dividido em partículas menores para esses municípios que fazem a região aqui do Vale do Itajaí. E que, na realidade, o que traz é muito pouco, né? E eu assim, não posso deixar também de mencionar que para você ter uma campanha boa, você sendo pré-candidata e passando na convenção como candidata, você tem que ter uma equipe boa. E eu vejo que você tem uma coordenadora de campanha que já provou a capacidade dela em campanhas aqui, e o mais importante ainda, é uma mulher. Ah, pois a Cíntia é uma mulher, então... A minha equipe somos 2 mulheres. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, né? Quando a gente chega, as pessoas brincam com a gente. Meu Deus, juntou uma de 220 com outra de 220, a gente está lascado, porque as 2 não param. Aqui dentro, né, se fôssemos, não agora no jornalismo, se fosse os 3 para começar a falar, quem é que ia falar menos? Quem é que ia falar menos? É verdade. Então, assim, Simone, e depois tem outros envolvimentos que você tem dentro da própria comunidade. Eu sei que a Cíntia está um pouquinho afastada, mas vai voltar, porque nós vamos trazer ela para a família Trentina de novo. Vamos trazer ela de novo, porque ela se retirou pelas ocupações dela. Sim. O pessoal tem que entender isso também. Sim. Então, dia 28 nós vamos estar juntos, né? Vamos, aí doutor Pedrinho, né? Já recebi o convite. E o padre também, dizem que o padre para o sopão, ele é muito bom. Não, ele é bom para o padre da culinária, ele tem gastronomia, né? Então, além de ser um ótimo padre, ele também é um ótimo cozinheiro. Ele só perde para uma coisa, contar piada comigo. Nisso você tem razão, mas ele é muito bom de dar risada com a gente. Verdade. E assim que eu digo, envolvimento com tudo, né? Tenho certeza que esse final de semana, naquele grande evento que teve o Dr. Pedrinho, você também esteve por lá, porque tem coisas que custam muito pouquinho para o município, mas atrai gente de tudo quanto é lugar, né? Com certeza. E aí é aonde que o visitante começa a conhecer uma cidade pequena que teve uma boa administração e deixou um legado bom para quem está vindo agora, né? Isso mesmo, as nossas obras estão lá, é isso que é importante, o que a gente fez. Valorizamos bastante essa questão do turismo também, fizemos a questão da infraestrutura. Infelizmente eu poderia ter feito mais, mas eu tinha uma oposição muito ferrenha, oposição por oposição, que não ajuda em nada, município. Só que mesmo assim eu tinha um projeto de infraestrutura para asfaltamento de 8 ruas, me deixaram com só apenas 4 ruas, mas estava tudo encaminhado, enfim, coisas do passado. Mas o importante, Vanderlei, é o que eu falo, eu até brinquei com o nosso atual prefeito, né? Eu falei, olha, meu querido, agora nós estamos num outro patamar. Nós estamos aqui tentando fazer o melhor aqui para a nossa região, e eu sou pré-candidata a deputada federal. Vamos unir os partidos em todos os municípios, independente da bandeira. Eu falei, seu Hartwig, eu quero os seus votos. Eu tenho os meus votos, você tem os seus votos. Vamos unificar? Vamos unir? Imagina você
o prefeito aqui, de Doutor Pedrinho, a prefeita de Benedito Novo, o prefeito de Timbó, em todas as regiões, a Simone, deputada federal, quem você acha que eu vou receber em Brasília, com portas abertas, com bastante dinheiro para colocar aqui nos nossos municípios? É isso que eu digo. E outra coisa, né, Vanderlei, todos esses prefeitos que estão ali agora, tem mais 2 anos de administração daqui para frente, porque esse ano a gente sabe que infelizmente ele acaba meio que travado, porque você não pode começar obras a partir de agora até a eleição, então são anos que travam. Inclusive, uma coisa que eu vou defender é a unificação das eleições, para que o Brasil não pare de 2 em 2 anos, porque a pior coisa para um gestor público é você não conseguir fazer as coisas que você tem que parar pela legislação eleitoral. Então é isso, então eles terão mais 2 anos com os novos deputados federais, e eu quero estar lá em Brasília para realmente fazer essa diferença, essa representatividade que a nossa região precisa e merece. Mas você falou em unificação, se nós analisar bem, se tivesse eleição para governo, Senado, deputado e presidente todo ano, tudo quanto era cofre de prefeitura ia estar recheado, né? Porque daí de 4 em 4 anos aparece candidato. Que nem eu falei, de tudo quanto é lugar vou trazer recursos para esse município. Exatamente. Porque não pensando no bem do município, pensando no bem da sua reeleição. Exatamente. Então, e você falou em oposição. O que eu estranho, porque você falou assim, ó, eu vou fazer uma campanha sem dinheiro. Eu brinco de vez em quando aqui, eu vou ser candidato, eu digo. E qual é a tua bandeira? Trabalhar. Exato. Você tem dinheiro para... Não tenho. E não vou pagar cerveja, não vou comprar rifa de ninguém, porque eu quero trabalhar. E automaticamente, no momento que você dá um sacolão para uma família, um tanque de gasolina, você já pagou os teus 4 anos de trabalho. Você não deve mais nada para eles. E aí na oposição, aí a gente ouve assim na hora da eleição. Porque a hora que nós nos elegermos, o partido vai ser um só, o município vai ser o município. E aí você vê que começa lá de cima, como houve a votação para a redução de ICMS do combustível, aí a gente viu quais foram os deputados. Não estão nem aí para quem necessita. Nós temos que votar contra porque nós somos oposição. Quer dizer, ele não está votando contra a emenda, ele está votando contra uma legenda partidária onde que ele está prejudicando um monte de gente, quando na realidade ele poderia estar ajudando, né? Exatamente. Isso não leva a nada. Eu sempre brincava, oposição por oposição é uma oposição burra, porque ela faz mal, inclusive para quem é o opositor, porque o opositor também faz parte da comunidade e também seria beneficiado. Então não vale a pena. Você tem que fazer uma oposição quando existem coisas erradas, coisas fora da lei ou tanta corrupção que a gente vê. E uma coisa que eu sempre falei, né, Vanderlei? Me perdoe o que eu vou dizer, mas assim, ó, quando o político ele compra voto, o que ele vai fazer? Isso é uma corrupção na raiz. Exatamente. Então, provavelmente vai tirar dinheiro onde não deve ser tirado. Porque a pessoa não pode fazer isso. Você tem que se colocar à disposição por aquilo que você é, pelo trabalho que você tem, pelas propostas que você tem. Por isso que eu falo, eu prefiro sempre fazer a boa política, a verdadeira política, colocar situações, soluções para os problemas que a gente tem. Eu acho que é para isso que a gente serve, é para isso que o político tem que estar à disposição. Porque é na política, até uma coisa que eu quero comentar, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu odeio a política, eu não gosto de política, eu tenho ódio de político, porque é tudo corrupto. Não é. Tem muita gente boa, eu conheci muita gente boa em todos os setores, em municípios, eu conheci muita gente em Brasília. Tem muita gente que faz da política aquilo que ela realmente está aí para ser feito, que é trabalhar a favor das pessoas, é trabalhar a favor do povo, é votar aquilo que realmente precisa ser feito para ter o resultado. Porque o servidor público, desde a prefeitura, se ele fizer um bom trabalho, todo mundo é beneficiado. Então, desde aquele que está trabalhando nas prefeituras, os gestores, os prefeitos, os governadores, presidente da República só vão fazer um bom trabalho se eles se colocarem realmente à disposição para fazer aquilo que o povo precisa. Semana passada, eu tive entrevistando aqui uma pessoa que você conhece, a Cíntia também conhece, e foi prefeito por 2 mandatos, o Napoleão Bernardes, e uma pessoa uma inteligência fora de série, está indo para a segunda pós-graduação, é professor na FURB de direitos políticos. Sim. E ele sabe dos trâmites. Eu falei
Passei um negócio para ele, ele disse assim para mim, a gente conversando no ar, ele disse assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma verdadeira, é uma frase verdadeira. Eu disse para ele, tudo na nossa vida gera em torno da política e da matemática. Tudo. Depois vem as outras partes, mas tudo. Exatamente. Tudo. A maneira que você fala com o teu filho para convencer ele a fazer alguma coisa é política. Mas você, para ele fazer, ele vai ter o agradozinho dele, porque ele está fazendo o que os pais querem para ser uma pessoa melhor na vida. Você vai para o lado da matemática. Então tudo gera em cima da política e da matemática. E o ser humano, indo em contrapartida disso, aí você diz assim, aí o cara diz, porque aquele corrupto lá de Brasília. Peraí, a corrupção começa dentro do município a partir do momento que você aceita uma carga de macadame, um sacolão, a partir do momento que você chega num caixa de mercado. A menina que está trabalhando por um excesso de trabalho te dá o troco errado, você não devolve para ela. A corrupção começa dentro do nosso município e às vezes, muitas vezes, dentro do nosso lar. Então nós temos que primeiro acabar com esse tipo de coisa, para depois, que nem eu disse, nós começando dentro da nossa casa, no nosso comércio, no nosso município. Se todo mundo fazer igual aqui, nós vamos atingir lá em cima. E lá em cima vai diminuir muito, né? Com certeza. É a educação. A educação é a base de tudo, é o que você coloca dentro de casa para sua família, como você falou, é como a gente ensina. Porque caráter, honestidade, isso são valores que você não aprende na escola, você aprende em casa. E é do centro do lar, se você tem uma boa educação, uma boa formação, porque se o pai fizer errado, o filho vai estar aprendendo. Se o pai... sabe, eu me lembrei de uma coisa, Vanderlei. Quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, não sei se você lembra que tinha aquele da Copa que fez uma propaganda que dizia assim, as havaianas, daí ele falava que solta tiras e não sei o quê. E no caráter dessa propaganda, quem tirava vantagem do outro, que era o esperto, era considerado o inteligente. Sim. E aquele que era passado para trás era considerado o burro, o idiota. Eu pensei, na minha cabeça de infantil, eu pensei assim, meu Deus, como é que pode alguém fazer uma propaganda que está valorizando passar a perna no outro? Desde quando isso é possível? Aí no Brasil fica aquela questão do jeitinho brasileiro. Então, eu vou tirar vantagem para mim. Mas eu penso assim, o meu filho, um dia ele perguntou se uma coisa era certa ou errada, eu falei assim, se fosse com você fazer isso, você gostaria? Não. Então, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça com você. Então, se você não quer que te passem a perna, não passe a perna no outro também. Porque a lei da vida, né, a lei divina é ação-reação. Tudo que a gente faz vai voltar para a gente. Então, aquilo que você ensinar para os seus filhos são os valores verdadeiros e reais, e a política gira em torno desses valores. Enquanto nós acharmos, são apenas R$50, vou vender meu voto, ou vou pegar um sacolão, não vai mudar, porque como você falou, o povo já se corrompeu, não pode. Então, e outra coisa, os políticos também, se tivessem consciência, se todo político não comprasse voto, não comprasse a eleição, nós não teríamos esse problema da corrupção a nível nacional. Porque começa aqui embaixo nos municípios. E para mim, Vanderlei, eu acho que a pior coisa, um político ele é falho quando alguém chega na sua frente, para mim. O que mais me doeu enquanto prefeita é quando alguém vinha na minha sala e dizia assim, eu preciso de um sacolão porque eu não tenho condições de botar comida na mesa. Significa que em algum momento nós estamos fazendo a coisa certa no Brasil. Você tem que dar educação, a educação vai gerar empregos, com o emprego você vai ter renda e você, por você mesmo, com dignidade, vai colocar comida na sua mesa. Você fala em educação, aí eu não sei, também posso estar errado. Eu vejo a educação em 2 parâmetros, porque muitos pais dizem assim, eu vou botar o meu filho no colégio para ele ser educado. Não, a educação vem dentro de casa. Exatamente. Ele vai lá para ser ensinado a ler, escrever adquirir conhecimento. Aí vem a segurança e a saúde. Mas se você tiver o teu filho bem educado dentro da tua casa, ele vai ter um ensinamento de que cada refeição, antes de ter que lavar as mãos, ele tem que escovar os dentes. Aí já vem o lado da saúde que vai ser muito pouco ocupado. Exatamente. E automaticamente você dando uma educação de primeira, a segurança vai estar só para cuidar do que não teve educação, porque daí automaticamente o teu filho ele vai seguir uma linha e vai ser o verdadeiro o ser humano, né?
Angiolete, eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho em duas pirâmides, vamos por duas bases. O que todos nós precisamos na vida? O que é básico? É uma coisa que me chamou a atenção na minha faculdade e que nunca esqueci. Quando aprendi, eu pensei, a vida é isso mesmo. É a pirâmide de Maslow. Que a pirâmide de Maslow, na base, o que nós precisamos? O que um ser humano, todo mundo que está me ouvindo, todos nós que estamos nesse planeta Terra precisamos? Precisamos do ar, precisamos de água, precisamos de comida, precisamos dormir. Então, qual que é o dever do Estado? Como a nossa linda Constituição, ela fala em seu artigo 1º, todos têm direito a tudo isso. A se alimentar, a ter casa, moradia, educação, saúde, é direito de todos. O problema do governo é que ele não nos dá as condições para que todos os brasileiros tenham esses direitos. Então eu sempre falo assim, o que é prosperidade? Quando eu era criança, eu achava que prosperidade é ter bastante dinheiro. Muito errado eu estava. Prosperidade é você ter o que você precisa na hora que você precisa. Se você está com sede, a tua prosperidade é um copo d'água. Se você está com fome, é uma comida. Se você está com sono, é uma cama quentinha. Eu sempre brinco. Então, o que é a função dos governos? Mais uma coisa da Constituição. O Pacto Federativo que tanto se fala. O que é o Pacto Federativo? É a outra pirâmide que gere a nossa vida. No Pacto Federativo, infelizmente não, nós estamos na base, que nós somos o município, que é onde as pessoas vivem, aonde as coisas acontecem, aonde elas precisam se alimentar, ter direito à educação, comer e tal. O que acontece? Nós aqui trabalhamos, principalmente Santa Catarina, e mandamos todo o dinheiro para onde? Para o topo da pirâmide. Aonde fica o topo da pirâmide? Em Brasília. O que o governo em Brasília faz, o federal? Ele vai destinar, através dos deputados federais, emendas para os municípios. Como é que vai chegar de volta para cada município o retorno do seu imposto, que ele trabalhou, que foi recolhido, que nós geramos? Se tiver força parlamentar. Força política. Por isso que eu estou aqui, se tiver força política. E se não, chupa o dedo. Eu tive essa experiência, Vanderlei, quando eu chegava em Brasília, eles diziam assim, o que essa prefeita quer aqui com apenas 2.000 eleitores? Não ganha, não tem retorno. Então, o que precisa? Inverter as pirâmides, inverter a pirâmide do Pacto Federativo, que é aquilo que foi falado, mais Brasil e menos Brasília. Que esse dinheiro fique na base. Eu sempre falo assim, dá para resolver os problemas do Brasil se tiver vontade política. Você inverte essa pirâmide, deixa o dinheiro nos municípios, dá autonomia para o prefeito trabalhar. O prefeito sabe o que você precisa, se é a rua que tem que calçar, se é mais uma unidade de posto de saúde, se é uma creche que você precisa, se é uma instituição para atender os idosos, e deixa o dinheiro para que o prefeito administre e fiscalize. E mais uma coisa que o Brasil não tem, Vanderlei, segurança jurídica. Verdade. As leis são péssimas. Para você ser prefeito, você tem que ter uma coragem absurda, porque são os teus bens que estão ali. Não existe segurança jurídica. Então, no Brasil, dá para fazer muita coisa, e por isso que eu quero estar em Brasília, porque com o entendimento e com a experiência que eu tive como prefeito, eu sei que eu posso ajudar e muito. E vou fazer isso, que a gente consiga inverter essa pirâmide e fazer o melhor aqui na base. Eu vou para um bloco de apoio cultural, para tomar uma aguinha, dar uma respirada, e depois a gente volta. A gente fala bastante, né? Fala. Depois a gente volta. 7h46, daqui a pouquinho a gente está voltando com a Simone. Você está ouvindo o Jornal da Rainha. Apresentação de Vanderlei Angioletti. 7h50, 7h50. Quando a entrevista é boa, quando a gente tem assunto pautável, passa muito ligeiro. Prisma Joias, Arelo Geriótica perto de você, Supermercados Martins, entre o pique da economia. Cicobi Ouro Vale, faça parte desta cooperativa. Bom dia, loira. Que linda. A loira chegou. Bom dia, Pati. Pois sim. Simone, bom dia, voltando à nossa entrevista do dia aqui, na realidade, agora fazer uma pergunta para você. Você já falou em trabalhar em prol dos pequenos municípios, etc e tal. Mas quando você entra numa corrida política, mesmo agora sendo pré-candidato, você já tem um objetivo firmado, se caso entrar, os primeiros projetos assim, em relação aos pequenos municípios. E qual é a ideia da Simone hoje? Nossa,
As minhas bandeiras, como eu falei, sempre vai ser o povo. Então, sendo deputada federal, quando for deputada federal, primeira coisa a se inteirar que a gente vai ter que aprender a ser deputada federal, como eu fiz com prefeita. Adoro novos desafios, adoro aprender, mas as minhas bandeiras sempre serão a defesa do pequeno município, e quanto menor o município como o meu, eu sei que mais vai precisar da ajuda do deputado federal. Não apenas para trazer emendas para a infraestrutura, tudo que for preciso, mas para fazer votações, ajudar nas votações e conseguir a adesão de outros parlamentares para que sejam votados os benefícios, leis que tragam benefícios efetivos. Um exemplo, tá, Vanderlei? A questão da reforma tributária. Desde que eu me conheço por política, agora como prefeita que eu fui e mesmo antes, essa reforma tanto se fala e ela não sai do papel. O imposto que a gente paga é absurdo, o pequeno empresário, eu fui empresário, nós somos empresário, todos nós sabemos o quanto dói todo dia 20 pagar um absurdo de impostos, e a gente... não é que as pessoas não queiram pagar impostos, é que a questão, para onde vai esse dinheiro e onde é que está o retorno dele, desde que você passe numa 470 que é só buraco, que você tem um monte de problema, então onde é que está a força da representatividade? Então as minhas ações serão trabalhar pelas questões que são muito importantes para todo o Brasil, nas questões das votações, do que precisa fazer, e trazer, além disso, para os pequenos municípios, como eu falei, os 33 milhões que cada deputado federal tem de emendas, fazer o que os prefeitos aqui que saibam das suas necessidades tenham acesso a esses valores. Esse 33 aí traz umas recordações. Infelizmente, mas... Você falou uma palavra que eu acho que é chave. Você falou, eu quero aprender. E sabe o que eu acho que devia ser lei nesse país? De todos os candidatos, não, até mesmo os que vão para a reeleição. Terminou a eleição, outubro, você vai assumir em janeiro. Curso, senta numa sala de aula, vai aprender a ser vereador, vai aprender a ser prefeito, vai aprender a ser deputado estadual, federal, senador, governador, e aprender a ser presidente. Porque muitos sentam naquela cadeira sem ter conhecimento nenhum, e durante quase um ano fica olhando para os outros trabalhar, para ele aprender a trabalhar vendo os outros. Não, senta, vai aprender, vai saber o poder que tu tem, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Exato. Aí sim você vai ter um político encaminhado para chegar lá, sentar e dizer assim, não, eu estou aqui para fazer isso, 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 pela minha população, pelos votos que eu recebi, e é assim que tem que ser feito. Exatamente. Aprender, ele não ocupa espaço, né? Não, e é uma necessidade, né? É como você falou, eu acho, os cargos mais importantes, porque uma coisa que eu aprendi sendo prefeita, nós vamos fazer parte do executivo, né? Então, o executivo, como fala, executa, mas você depende das câmaras. Então, o Brasil, o vereador é a pessoa mais importante, é um dos cargos mais importantes do Brasil, porque ele está na base, ele conhece, ele está mais próximo do eleitor, ele sabe das necessidades, mas ele precisa sim estar inteirado para poder conseguir votar as leis que são necessárias ao seu município. E um prefeito, ele só consegue executar aquilo se ele tiver o apoio dos vereadores, porque quem manda no Brasil não é o executivo. Quem manda são as câmaras. Então, os deputados, os vereadores, deputados estaduais e deputados federais são peças-chaves para que o Brasil tenha realmente resultado. E eu lembro, né, Vanderlei, eu não sei no seu caso, mas antes de eu ser política, o meu voto para deputado federal era a última coisa que eu me preocupava. Eu não sabia da importância que tinha o deputado federal, e como não tinha, geralmente não tem ninguém próximo a gente não sabia nem em quem votar. Verdade. Então, naquela época, era na televisão ainda, eu ligava a televisão 2 dias antes com um caderninho, ficava olhando todos os nomes e ficava, simpatizei com esse. Exato. Muito ruim isso, porque você está dando na mão o poder para essa pessoa, para esse cargo, que vai depois 4 anos trazer o resultado se ele vai votar bem ou não. A mesma coisa como houve casos para presidente da República, candidatos que ninguém nunca tinha ouvido falar, não, eu vou votar nesse porque esse é bonitinho. Exatamente. Porque a televisão mostrava. A consciência do eleitor é o que mais nós temos que ter atenção para esse ano. Eu acho que tivemos experiências boas, experiências ruins, mas assim, o eleitor tem que estar consciente.
Não é aquele que vai me dar R$50, não é aquele que vai me dar o sacolão, não é aquele que é bonito, não é aquele que é do partido, porque tudo que é partido não é junto. O que é junto, e é tudo que é, quanto mais partido tiver, que a gente pode ver no Brasil, infelizmente tem mais de 33, separam as pessoas se dividem. Povo dividido nunca é bom para o povo. Povo dividido é bom para quem quer dominar o povo. Então o povo tem que pensar, não, é uma bobagem ficar olhando só o número do partido, não é isso. Você tem que olhar as pessoas que estão nos partidos, porque eu falo, o melhor seria você ir pelo seu CPF, sozinho, se colocar à disposição, meu nome. Eu, com meu nome, eu assumo, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Só que não é assim, o nosso sistema eleitoral, ele depende de partidos, infelizmente tem que ter alguma agremiação, senão você não consegue nem se eleger pela legislação, mas vamos lá, não é o partido. Então aquilo que eu falo, Vanderlei, o que é a Simone hoje? A Simone hoje é uma cidadã pedrinhense, que aqui já foi beneditense também, eu sou da região do Médio Vale, eu sou uma cidadã que acredita no ser humano, acredito no potencial do Brasil, nem neve nós não temos aqui, uma terra fértil, onde que tudo que você planta realmente cresce, mas você precisa de uma legislação que ajude o nosso agricultor que tanto apanha, que se desmotiva, que está lá trabalhando, suando literalmente, quase não consegue ter retorno. Então é para isso que você tem que se colocar à disposição. E aí, é aquilo que você falou. Então, não são as bandeiras em si, mas é o que você faz. Aquilo que é a tua condição de fazer o melhor e se colocar à disposição. Aí por isso que eu digo, então, o deputado federal, o deputado estadual e os vereadores são as pessoas que mais são importantes. Porque nós, quando eu fui prefeita também, prefeito, governador e presidente, só consegue trabalhar se tiver o apoio do legislativo. Então, brasileiros, eu sempre falo assim, esse é um ano de ouro, que você tem o Brasil nas nossas mãos. Tem muita gente que eu escutei que falou que nem quer votar, porque está com nojo da política. Gente, se você está com nojo da política, a sua vida depende da política. Eu sou dona de farmácia, então eu digo assim, ó, toma o sal de frutas, respira, olha os nomes que estão à disposição, analisa, vai pesquisar o que foi o passado dessa pessoa enquanto político, ficha limpa, o que realmente a pessoa fez e vote. Porque é com o voto, né, com o seu voto, que você só tem um, que você consegue ajudar a melhorar a condição do Brasil. Você quer ver uma coisa que você falou em muitos partidos? Eu imagino assim, ó, com a minha ignorância, eu digo assim, eu imagino... vinha a legislação e dizia assim, não, a partir de agora, Brasil vai voltar a ser o que era lá atrás, vai ter 2 partidos só 2. E quem está nesses 2 partidos, que hoje daqueles antigos só existe o MDB, porque era Arena e MDB, então, digamos assim, volta a ser Arena e MDB. Os que estão em outros partidos vão ter que ter a permissão da cúpula dos 2 partidos para entrar. Quantos políticos ia ficar fora da eleição, né? Nossa. E outra coisa também, Simone, você falou da televisão. Antigamente era assim, a televisão dizia em quem tu ia votar. Hoje existem as redes sociais. Você quer votar em alguém, vai lá e procura a ficha dele, olha o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se ele já se corrompeu ou não, automaticamente esse já vai estar descartado. Não é assim? Exatamente. Agora bate lá, volta aqui. Candidato a presidente da República. Olha, é complicado, a gente está vendo a situação como ela está, né? Eu digo dos prés, né? Dos prés. A gente tem que ver primeiro como é que vai se colocar, que nós temos a questão ali do nosso partido também, se vai colocar uma pessoa ou não, que seria a Simone Tebet, mas eu estarei lá, independente de quem for o candidato que vai ser eleito, para ajudar essa pessoa a votar aquilo que precisa para o Brasil. E hoje pré-candidato ao governo do Estado? Estamos na mesma situação. Vamos ver o que vai se delinear. Eu não vejo a hora de chegar o fim de julho, que as convenções estejam fechadas, para que até dia 3 de agosto nós tenhamos as coligações, enfim, tudo que seja preciso para a gente ter os nomes, para daí sim a gente fazer a nossa opção. Então tá. Estamos trabalhando para que nós tenhamos também no nosso partido um bom candidato, que é o que temos à disposição, e estamos aí. O nome à disposição já tem. O nome à disposição nós temos, uma pessoa do bem, uma pessoa que é gestora. Um dos maiores empresários de Santa Catarina. Empresários, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa certa. Estamos torcendo para que realmente se efetive as candidaturas que são para o bem da população. É isso que eu estou torcendo neste momento. Simone, eu quero agradecer você por ter vindo aqui hoje, a Cíntia também, acompanhando, a coordenadora da campanha,
e deixar à disposição a Rádio Rainha FM sempre que você precisar, tá? Independente do resultado da eleição ou não, vocês serão sempre bem-vindas aqui para expor as suas opiniões, seus trabalhos, e, enfim, porque eu sei que vocês trabalham em prol da população e isso é o mais importante, de pessoas assim que a gente precisa. Exatamente. Eu que agradeço o apoio, a oportunidade de estarmos aqui presentes novamente, ver você também. Vanderlei, a gente se conheceu na família Trentina. Verdade. Vamos voltar a nos encontrar lá, que é muito importante manter as nossas raízes. Agradecer a Cíntia que está me acompanhando. A nossa caminhada, a jornada nunca é fácil. As pessoas se acham que é fácil ser pré-candidato. Não é. Tem que ter uma disposição muito grande, uma vontade. A gente se ausenta das famílias. Deixa eu fazer a conta aqui. Julho, agosto, setembro, a eleição. 3 meses, 2 viúvos. Um doutor Pedrinho, um Benedito. Nós já estamos correndo desde maio, então, na verdade, eles só veem a gente de passagem. Oi, tô indo. Oi, eu sempre falo assim, oi, bem, tchau, a hora que eu chegar, eu cheguei. Eu sempre Rapidinho, igual aquele caso do cara que chega de madrugada em casa, ele chega bem quietinho, quando ele senta na cama, a mulher diz assim, tu chegou agora? Não, bem, já tô saindo para ir trabalhar. Bom dia. Mais ou menos assim. Simone, mais uma vez, obrigado. Eu Brincadeiras à parte, a gente tem que... Se a gente levar tudo a sério, a coisa fica muito monótona, né? Muito, com certeza. Obrigado, você. Eu que agradeço. Cíntia, obrigado. A todos que nos ouviram, obrigado ao povo aqui da nossa região, a todo mundo, uma excelente e abençoada semana, porque é Deus que rege a nossa vida, a gente se coloca à disposição dele para fazer o melhor sempre. E se Deus permitir, e quero que ele permita, eu vou entrevistar Simone como deputada federal. Uhul! É com ele.